Antes de mais nada, boa noite, Eduardo. Obrigado por participar. Nós estamos fazendo a segunda edição do Biombo Escuro, que é um projeto que se propõe a falar sobre o cinema brasileiro, falar sobre movimentos do cinema brasileiro em diferentes momentos. Nessa segunda edição, a gente vai falar sobre a introdução do som direto no cinema documentário nos anos 60 e vamos conversar hoje com o Eduardo Escorel, que foi alguém que participou ativamente desse momento. Baseando no que você se lembrar, Eduardo, no que, enfim, no que vier à sua mente, no que você conseguir ter uma imagem viva, se você puder falar um pouquinho da época ali, do curso do Suchdorf, do próprio gravador Nagra, né, que foi revolucionário em seu próprio sentido. Olha, de fato, já lá se vão quantos anos? Acho que uns 60 anos, né? Isso. Então, é tudo um pouco sujeito a contestações, as nossas lembranças, né? Mas, de fato, ali na virada dos 50 por 60, né? Essa questão do cinema documentário, do cinema direto, da aproximação do cinema com a realidade, em última análise, né? Do esforço de se aproximar, de romper um pouco com, em parte, o artificialismo do cinema de estúdio, digamos, né? E também, mesmo já fora do estúdio, que não era mais uma novidade, nem no cinema de ficção, mas de chegar mais perto da possibilidade mesmo de documentar, né? E aí, nesse momento, houve o que a gente pode chamar de fato de uma revolução, assim, de uma grande transformação de caráter tecnológico que permitiu que existisse um cinema direto, o cinema verdade, que tem suas diferenças importantes em relação ao cinema direto. Uma revolução tecnológica tanto nos métodos de captar o som quanto da câmera, né? E nesse contexto, o surgimento de um gravador portátil de alta qualidade, que foi o gravador Nagra, os primeiros modelos do gravador Nagra, fabricado, construído pelo Kudelski, né, um engenheiro suíço, se não me engano, permitiram fazer registros não só pela portabilidade, quer dizer, era relativamente leve, tinha o seu peso, Nagra, mas era possível levar no ombro, o que era uma diferença gigantesca em relação a 10 anos antes. Era preciso um caminhão para gravar som direto na rua, né? E passou a ser possível praticamente com uma mala tiracolo. E gravação de qualidade, de alta qualidade, claro que com microfones e equipamentos adicionais também importantes, mas o gravador em si era robusto, era resistente e tinha muita qualidade, como eu já disse, né? E os primeiros gravadores Nagra chegaram ao Brasil. Um deles veio trazido justamente pelo Arne Sukersdorf. O Arne Sukersdorf chegou ao Brasil em outubro de 1962. Ele trouxe muito equipamento, câmeras ainda 35mm, a reflex, equipamento de luz, equipamento pessoal dele, que ele trouxe para o curso, e prevendo um filme futuro que ele pretendia fazer e que de fato veio a fazer, né? Mas o que ele trouxe nesse aspecto assim da possibilidade de fazer documentários de som direto foi o Nagra, e os alunos do curso tiveram a oportunidade, o privilégio de aprender a, digamos assim,
mexer com o Nagra, né? Quer dizer, a trabalhar com o Nagra, puderam sair, fazer gravações, começaram a ser solicitados para fazer gravações em algumas produções da época, como, por exemplo, o Garrincha Alegria do Povo, Garrincha Alegria do Povo, do Joaquim Pedro de Andrade, que foi, inclusive, depois anunciado o cartaz do Garrincha, tinha uma frase assim de venda, que, se eu bem me lembro, era um filme verdade, quer dizer, um pouco pegando a ideia do cinema verdade, né, do Crônica de um Verão, que, se eu bem me lembro, é de 1960, acho que foi visto aqui ou em 60 mesmo, ou em 61. Mas o Garrincha, apesar desse propósito de fazer cinema direto ou cinema verdade, o Joaquim Pedro tinha feito estágios com os irmãos Maisels nos Estados Unidos, ele tinha um pouco esse projeto, mas não existia no Brasil o equipamento adequado para isso. Tanto que quem assistir o Garrincha Alegria do Povo hoje em dia vai ter certamente dificuldade de identificar o Garrincha Alegria do Povo, quer com o cinema direto, quer com o cinema verdade. As entrevistas, as poucas entrevistas que tem no Garrincha, tem uma com o Garrincha feita em estúdio, tem uma outra com um médico feita, pelo que a gente consegue perceber vendo o filme, num consultório. Quer dizer, são ainda situações muito limitadas em termos de possibilidade de captar som direto e de fazer documentação com som direto. O Garrincha contou com alguns dias desse equipamento trazido pelo Suckersdorf, do Nagra, para gravar basicamente sons ambientes, alguns importantes para o filme, como a final do Campeonato Carioca de 62, que o Botafogo ganhou do Flamengo, e que foi possível, então, fazer os ambientes do estádio de futebol, que o filme, até aquele momento, esse foi o último dia de filmagem do filme. E foi nesse dia só que foi possível gravar ambientes de torcida, ambiente do vestiário, dos jogadores batendo bola antes de entrar em campo. Uma série de ruídos foram gravados nesse dia e em outros dias ambientes gerais, assim, com esse gravador Nagra emprestado pelo Suckersdorf. Esse é um lado da questão. O outro lado é o das câmeras silenciosas, né? Quer dizer, que surgiram um pouco depois. As primeiras câmeras que se usaram para fazer filmes de som direto eram câmeras, em geral, adaptadas do jornalismo da televisão, as Auricon, mas que não eram ainda pesadas, não eram um equipamento adequado, né? Quer dizer, pouco depois surgiu basicamente uma câmera, depois surgiram outras, mas uma câmera Eclair 16mm, que era uma câmera silenciosa, quer dizer, não fazia nenhum ruído, que era uma grande novidade na época, e era uma câmera que, inicialmente acoplada ao Nagra por um cabo, permitia fazer gravações em sincronismo. Depois o cabo foi abolido por um sistema que chamava-se Cristal, que regulava a velocidade da câmera e do gravador para rodarem rigorosamente, sem oscilações, a 24 quadros por segundo, o que era essencial para poder gravar som em sincronismo. Porque até então os equipamentos tinham uma certa oscilação, quer dizer, porque o motor da câmera era carregado a bateria, né? Então ele tinha uma oscilação de um frame que fosse, o sincronismo se perdia, né? A partir da introdução do cristal, foi possível então gravar o som e a câmera sem cordão umbilical, que é um grande inconveniente numa filmagem, né? Quer dizer, o técnico de som e o câmera podiam estar distantes um do outro sem problema nenhum, e isso deu assim a grande possibilidade técnica
para o desenvolvimento do cinema documentário naquele momento, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Sim, sim, é muito interessante sua fala. Uma coisa que eu acho assim muito legal sobre essa época é que é como se os avanços tecnológicos respondessem aos anseios do tempo, né? Então, assim, os cineastas estavam numa necessidade de mais mobilidade, de serem mais móveis, de ir para as ruas mesmo. Enfim, como uma consequência também do neorrealismo italiano e de uma necessidade de fazer um cinema mais popular. Então, assim, o fato de ter tido avanços tecnológicos que conseguissem cumprir com esses anseios, com as vontades artísticas dos cineastas, para mim é algo que entrou em perfeita sincronia nessa época. E por isso que nós tivemos filmes tão bons, provavelmente, né? Inclusive, um desses filmes que eu queria falar com você é um filme que você co-dirigiu, que foi o Betânia Bem de Perto. Se puder falar um pouquinho sobre como foi o processo desse filme, de feitura. Pois é, o Betânia, Betânia Bem de Perto, que foi dirigido pelo Júlio Bressani e por mim, né? Teve uma série de características em termos de projeto e técnicas que se enquadram nesse processo de surgimento de um cinema direto no Brasil, né? Quer dizer, ele foi feito com uma equipe mínima, literalmente mínima, 2 pessoas, Júlio e eu, utilizando, de novo, o Nagra, que era o Nagra. Isso já foi um pouco depois, né? Quer dizer, se eu não me engano, foi no início de 1966, eu acho, no verão de 66. Aí já tinha mais de um Nagra, tinha um Nagra que tinha sido doado pela Unesco, pela Fundação Rockefeller, com um equipamento de câmera que nós usamos, e já tínhamos aqui a possibilidade de trabalhar com uma câmera Eclair 16mm, silenciosa. Eu fiz a câmera e a fotografia, o Júlio fez o som. O filme foi feito em 16mm preto e branco e depois ampliado para 35. Ele foi lançado em 35 e durante muito tempo ele circulou com poucas cópias que foram feitas do filme, ele foi ampliado do 16, né? E foi uma experiência, podemos dizer assim, diria assim, de cinema direto radical, no sentido de que era uma observação em que havia muito pouca interação com quem estava sendo filmado, quer dizer, que é um pouco o princípio do cinema direto, né? A ideia de você observar como se o clichê, como se fosse uma mosca assim no alto da parede, sem interferir, o que era uma certa idealização do processo, mas de qualquer maneira havia um pouco esse pressuposto, um pouco essa utopia de gravar sem interferir naquilo que estava sendo gravado. Não é à toa que se fizeram muitos filmes com músicos nessa época, ou com artistas, porque, de fato, o músico, quando ele está se apresentando no palco, por exemplo, né, se você está filmando, de maneira geral, ele não está preocupado com o fato de estar sendo filmado, né? Ele está preocupado ali com a apresentação dele no palco. Então, esse ideal do cinema direto funcionava bem, por exemplo, no caso de uma intérprete, de uma cantora como a Betânia, né? Foi feito com muito pouco material. O filme acabou com quase 40 minutos na versão montada e, ao todo, foi filmado mais ou menos 1h40. Nós tínhamos 10 latinhas de 10 minutos, que mais ou menos um pouco mais de 10 minutos, mas basicamente foram 100 minutos, 100 minutos para fazer quase 40, entendeu?
O que é é contraditório, né? Quer dizer, já naquele momento, mas depois também, e hoje em dia mais ainda com o digital, né? Se filmava ou agora se grava uma proporção muito maior de material, né? Mas ali o que nós tínhamos era isso, era um gravador, uma câmera, 10 latinhas de Double X, Kodak, 16 milímetros, e a vontade de fazer o filme, que foi filmado em poucos dias também. Não tinha muita possibilidade, e nós mesmos montamos o filme também, então foi uma experiência, inclusive uma experiência que, de certa maneira, não meio passou em branco naquele momento, né? O filme, quando estreou, foi muito mal recebido. À medida que as décadas foram passando, ele começou a ser redescoberto e revalorizado. De certa maneira, ele teve um lançamento muito inadequado, né? Numa sessão de meia-noite no cinema Paissandu, como complemento de se eu não me engano, um filme do Fellini. E à meia-noite, um documentário que ninguém estava esperando ver, de quase 40 minutos. As pessoas tinham ido ver o filme do Fellini, não estavam muito interessadas na Betânia, né? Mas para nós, para o Júlio e para mim, foi uma experiência importante, assim, de fazer os filmes só a quatro mãos, e ele fazendo som, eu fazendo fotografia e câmera, que não era nem assim o interesse principal dele, nem o meu, mas foi uma experiência, um exercício importante, interessante. Não, e pô, vocês conseguiram fazer muito com muito pouco, né? Acho que você Pois acaba é. sendo as experiências que você mais aprende essas, né? E hoje em dia virou um objeto, o filme virou assim, um objeto de interesse arqueológico, né? Que é uma coisa que até no sentido de uma cena gravada na rua, na Visconde de Pirajá, tem até acho que duas cenas no filme em que as pessoas hoje em dia veem aquilo e parece um outro mundo, né? Em termos do movimento da rua, dos carros, tem todo um aspecto assim curioso, além de ter o registro de várias pessoas, da Silvinha Telles, o Mário Telles, irmão dela, a Nesse Rocha, tem um mundo de gente que já se foi. Então o filme vira hoje em dia ele é visto com outros olhos, né? Sim, sim. E você falou que tinha um pouco esse ideal a ser perseguido de ser um cinema sem olho, sem inscrição ao trabalho, sem nada, mas tem um momento do Betânia que eu vi vazando o microfone e eu achei bem interessante esse momento em que vazou o microfone. Eu acho que a inscrição ao trabalho não, de forma alguma, enfim, tira o fator realidade, tira o fator de capturar a realidade. Eu acho Não, que inclusive, então, até tem um elemento ali que eu acho que é contraditório com os princípios dogmáticos do cinema direto, né? Porque, por exemplo, o camarim da boate, onde a Betânia estava se apresentando, boate Cangaceiro, que ficava ali acho que Fernando Mendes é o nome da rua, ali em Copacabana. O camarim tinha, com exagero e tudo, 1 metro por 1 metro. E aí, em geral, a Betânia estava ali, aí eu entrava com a câmera, o Júlio entrava com o som, e às vezes tinha uma amiga dela também. Então ficavam os quatro praticamente colados uns nos outros. Então a presença da câmera era muito ostensiva nesse momento. E havia assim uma espécie de compulsão instintiva, natural, de não propriamente entrevistar, mas de falar com a Betânia, que seria, de certa maneira, contrário aos princípios mais dogmáticos do cinema direto. Mas o filme tem umas conversas ali no camarim,
o Júlio, que está conduzindo essas entrevistas, tentando puxar um pouco certos assuntos, o que seria uma coisa mais próxima do cinema verdade, né, do Rush, do Mohan, do que do cinema direto canadense e americano. Então, havia uma combinação das duas coisas no Betânia. Né? Sim, sim. Uma coisa que você mencionou é que nessa época de advento do direto, cresceu o interesse em gravar artistas e cantores e tal, em performance, né? Mas um filme que você montou, inclusive, que foi o Nelson Cavaquinho, eu acho ele sensacional, justamente por ele não estar nesse contexto de show e estar no contexto da vida diária do artista. Eu acho esse um dos melhores exemplos desse movimento. E o Nelson Cavaquinho, que é um filme que tem uma qualidade importante, que resiste maravilhosamente ao tempo. Os anos se passam e cada vez que eu mostro o Nelson Cavaquinho para alunos, por exemplo, ele continua encantando as pessoas. Agora, ele foi feito com uma fotografia esplêndida em preto e branco do Mário Carneiro, né? Mas foi todo filmado direto em 35 milímetros, daí ele tem uma qualidade de imagem muito diferente de um filme feito em 16, né? E foi feito também com Nagra, certamente, mas sem uma câmera. Eu tenho a impressão que ali, não sei, eu não participei da filmagem, eu só montei o filme depois, mas eu tenho a impressão que não tinha uma câmera ainda. As câmeras, as RBLs, né, que começaram a aparecer, eu acho que apareceram um pouco depois. Eles ainda filmaram ali, mantendo a câmera distante. Eu não sei bem exatamente qual foi o passo de mágica ali que o Leon e o Mário fizeram para conseguir gravar com uma câmera 35. Ou se eles gravaram, pode ser, porque o Leon, na produtora dele, ele tinha, acho que já nessa época, 70, eu acho que sim, não tenho certeza, mas eu acho que ele tinha já um blimp, quer dizer, uma caixa de ferro dentro da qual era possível colocar a câmera e aí ter uma câmera silenciosa. Eu tenho a impressão que ele já tinha esse equipamento nesse momento e que isso é que permitiu fazer o filme em 35, o que foi muito bom para a preservação do filme, né? É um material, em princípio, mais resistente, mais forte do que o 16 milímetros. Sim, sim. A restauração do Nelson Cavaquinho é excepcional. É, a versão que nós temos hoje em dia, que a gente assiste aqui na televisão, ainda tem uma imagem linda, linda. Agora discutindo um pouco assim, porque o seu trabalho, a maior parte do seu trabalho foi como montador, né? Posteriormente você montou muitos filmes. E eu acho que uma pergunta que eu queria fazer para você é como essa compreensão do som influencia no seu trabalho como montador? Ao longo do tempo, né? Eu acredito que conforme o universo cinematográfico foi mudando, as práticas foram evoluindo, algumas coisas foram mudando, mas como você pensa o som quando monta? Olha, Tiago, isso também, ao longo das décadas, mudou muito, né? Porque, no princípio, os filmes de ficção, especialmente, eram filmes dublados, né? Quando muito no Brasil fazia-se um som guia para orientar, às vezes, a montagem antes do filme ser dublado, ou para orientar a própria dublagem, né? Para assegurar que se tivesse assim uma transcrição correta dos diálogos. E também outro dado é que durante um período inicial, assim, pelo menos os quase 10 anos iniciais, assim, entre o início da década de 60 até o início dos 70,
o montador fazia assim pessoalmente quase tudo, né? Quer dizer, ele cortava fisicamente a imagem, fisicamente o som, editava as pistas de música, as pistas de ruído, acompanhava a mixagem, e isso foi se transformando, né? Isso foi se transformando e cada vez mais começou-se a fazer filmes de ficção também em som direto, né? Quer dizer, estou pensando aqui no contexto brasileiro no qual eu trabalhei, né? Quer dizer, o Dragão da Maldade do Glauber foi em som direto, o São Bernardo do Leon foi em som direto, quer dizer, aos poucos, o Macunaíma do Joaquim Pedro, quer dizer, aos poucos, até porque havia toda uma questão da qualidade do som do cinema brasileiro não ser boa, e que tinha a ver com assim, as condições em que naquele momento se podia dublar os filmes, quer dizer, então houve um ganho de qualidade com o som direto, né? E ao mesmo tempo houve uma profissionalização crescente, inicialmente em termos de assistência de montagem e depois aos poucos com os editores de som, que nesses primeiros 10 anos não existia essa função, né? Essa função foi se afirmando. E isso depois, muito depois, né, com o surgimento do vídeo, do digital, as condições de gravação e de edição também se transformaram de novo. Agora, assim, mais especificamente a sua pergunta, eu diria que, em termos de montagem, eu não consideraria que existe uma diferença muito marcante entre a maneira que o montador trabalha com a imagem e com o som. Quer dizer, o que existe o que passou a existir foi que, com essa progressiva especialização dos editores, dos técnicos de som, dos editores de som, das mixagens, o trabalho no som teve possibilidade de ser talvez mais criativo do que nos primeiros anos dos quais nós estávamos falando no início, né? Então, uma pessoa que estava se dedicando exclusivamente ao som, então ela tinha condições ali, o filme estava resolvido às vezes em termos de montagem, e ela ia criar ambientes, ruídos, coisas assim, porque basicamente a montagem da imagem e dos diálogos era uma coisa que era feita simultaneamente, especialmente com filmes em som direto, e era feita de uma vez só. Mas a possibilidade de investir na criação de ambientes, ruídos, música, e ter uma pessoa, ou às vezes até mais de uma, dedicada a isso, foi um ganho progressivo em termos de qualidade e de resultado que se obteve. Eu queria fazer mais uma pergunta, se você Diga, puder. querido. Nisso que você falou de situar o espectador e voltando para o início do seu ingresso no cinema, eu estava pesquisando que você realizou o documentário A Visão de Juazeiro, e eu queria saber, porque era parte dessa trilogia, dessa série da condição brasileira, né? Eu queria saber como foi mais ou menos a sua linha para ingressar nesses filmes com uma leitura mais sociológica e uma preocupação por essa realidade da cultura nordestina. Bom, isso é o seguinte, aí começou uma combinação, porque eu tinha em 63, né, eu fiz vestibular para Física e para Arquitetura, mas abandonei os dois cursos, e em 68 eu voltei à universidade para fazer Sociologia, justamente. Eu sou graduado em Sociologia e Política na PUC, aqui do Rio, né? Então, então tinha essa minha
faceta de graduado Não era graduado, aliás, ainda. Eu era estudante ainda quando fiz o Visão de Juazeiro. E tinha a coisa do cinema. E eu comecei a montar alguns dos filmes do Geraldo Sarno, dessa série, Condição Brasileira, produzida pelo Farcas. E havia a ideia de voltar a Juazeiro na romaria em que se iria inaugurar a estátua do Padre Cícero. E o Geraldo propôs que eu fosse. Eu estava trabalhando com ele na montagem, eu não sei se ele estava cansado ou com preguiça de voltar a Juazeiro, o que foi. Ele propôs que eu fosse, e eu fui com o Jorge Bodansky fazendo a câmera, o Jorge ainda se iniciando, como ele já era um fotógrafo, assim, um repórter fotográfico importante, conhecido, mas estava começando no cinema, e o Hermano Pena fazendo som. E eu não tinha muita informação sobre... Eu tinha lido algumas coisas, o livro da Marisaula Pereira de Queiroz sobre messianismo, algumas coisas assim, mas eu não tinha nenhum contato, nenhuma experiência maior, especificamente com a história do Padre Cícero e com a Romaria de Juazeiro. A gente quer agradecer muito a você por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, para compartilhar suas experiências, suas impressões. E obrigado mesmo por conversar com a gente.